Põe a mão na sua Bíblia, você que encontrou. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que a partir desse momento o Senhor derrame, meu Pai, sobre nós entendimento da Tua palavra. Meu Deus, eu repreendo agora toda distração. Eu repreendo em nome de Jesus agora, meu Pai, tudo aquilo que trabalha na hora da palavra para nos distrair, para roubar aquilo que o Senhor quer colocar dentro de nós. Meu Deus, que o nosso coração nessa noite seja boa terra, onde a Tua palavra ela é plantada e onde ela produz frutos. Meu Deus, que o nosso entendimento esteja aberto para entender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 diz assim: Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Saul então disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha para mim, nós vamos continuar lendo. O que aconteceu com Saul? Saul foi um homem cheio do Espírito Santo, foi um homem muito usado por Deus, foi um homem que recebeu de Deus um propósito, recebeu de Deus uma direção. Deus contava com Saul. Só que Saul entrou num processo de afastamento. Ele entrou num processo que todos nós estamos sujeitos a entrar. Quando que ele começou a entrar num processo de afastamento de Deus? Quando o medo começou a tomar conta do coração dele. A Bíblia diz que quando ele viu o acampamento do exército inimigo, o medo e o pavor tomaram conta do coração dele. Naquele momento ele consulta o Senhor e não tem uma resposta imediata. E porque ele não recebe uma resposta imediata daquilo que ele pede, ele fica desesperado. O medo já tinha tomado conta, o pavor já tinha tomado conta. Agora, por causa do desespero, dele não ver com os próprios olhos a resposta que ele queria naquele momento, ele sai, se disfarça, se faz passar por alguém que ele não é, para ouvir quem ele não devia ouvir, para entrar num lugar que ele não devia entrar, para conversar e receber orientação de alguém que ele não deveria receber. E por que Saul começou a ouvir pessoas que ele não devia ouvir, consultar pessoas que ele não devia consultar, e ir em lugares que ele não devia ir, por causa do medo e do apavoramento? Quando o nosso coração é tomado de medo e de pavor, a primeira coisa que acontece é o desespero, querer levar a gente a tomar uma atitude para resolver na hora, porque a gente não quer esperar a resposta de Deus chegar. Quando ele consulta, quando ele ora e não acontece nada, o que ele faz? No desespero ele toma uma atitude. Espera aí, eu vou resolver isso aqui do meu jeito. Eu preciso de uma resposta agora, e eu vou resolver do meu jeito. Aí, continuando o texto, ele fala, versículo 9: Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que queres me armar uma cilada e me matares? Então Saul jurou pelo Senhor: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Ele disse:
faze-me subir Samuel. Olha aqui, nós estamos falando de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que agora está consultando uma feiticeira. Uma pessoa que foi cheia de Deus, que agora está consultando uma feiticeira para ouvir dela o que ele não ouviu de Deus. E o que levou ele naquele lugar? Desespero, pavor e medo. Quando o nosso coração começa a ficar com medo de alguma coisa, com pavor de alguma coisa, esse sentimento de medo e de pavor vai distanciando o nosso coração de onde? De Deus. Porque o que a Bíblia diz? Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Se o Senhor está comigo, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. E por que na Bíblia tem para todos os dias do ano não temas? Tem 365 vezes escrito na Bíblia não temas. Porque Deus sabe que o pavor e o medo distanciam o nosso coração dele. Quando o nosso coração começa a ficar tomado de medo e de pavor, a gente começa a agir de acordo com o medo, de acordo com o pavor. E a Bíblia diz que aquilo que eu temo me sobrevém e aquilo que eu receio me acontece. Eu começo a atrair aquilo que eu estou temendo, ao invés de atrair para a minha vida aquilo que Deus está dizendo. Como é que o processo de Saul começou? Deus mandou Saul fazer uma coisa, ele fez outra. Então, ele começou a deixar de ouvir o que Deus queria para a vida dele, para começar a ouvir alguém influenciado por um espírito demoníaco. Ele deixou de receber de Deus para receber da boca de alguém influenciado por um espírito maligno. A sede dele de ouvir alguma coisa era tão grande que ele esqueceu do que saiu da boca de Deus para ouvir o que estava saindo da boca de uma pessoa influenciada por um espírito maligno. O que o pavor e o medo faz? Faz com que a gente deixe de acreditar naquilo que Deus já falou e a gente começa a dar ouvido para pessoas que às vezes estão influenciadas por um espírito maligno. Aí a pessoa vem e fala algo pra gente, e acontece o que você vai ver aqui na frente que aconteceu com Saul. Olha só o que diz aqui, ó, continuando, diz assim: vendo a mulher, versículo 12, a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Olha para mim, Saul não viu Samuel, Samuel já tinha morrido. Os mortos, eles não voltam. Na parábola do homem rico e do mendigo, a Bíblia deixa claro que quando os dois morreram, o homem rico no inferno fala assim: deixa eu ir lá pregar para os meus parentes. E aí Deus diz o seguinte: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem neles, eles tampouco crerão em alguém que voltou do mundo dos mortos. Então, quem está aqui não vai para lá, e quem está lá não vem para cá, a não ser que morra. Então não foi Samuel que voltou, foi aquela mulher que disse para Saul que estava vendo Samuel. Porque um espírito maligno, ele toma forma de qualquer coisa. Ela viu e gritou. Aí diz assim: respondeu-lhe o rei: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Olha para mim, ele não viu Samuel, mas ele estava acreditando que aquela mulher estava vendo Samuel. Como é a sua aparência? Ela disse: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Era Samuel? Entendendo Saul, ele entendeu. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, como Saul estava se afastando por causa do medo e desespero, ela começa a entender as coisas do jeito que ele entendeu que era Samuel. Aí diz assim: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Olha o que disse Saul:
muito angustiado estou. O que levou ele a ir para o lugar que ele não devia, falar com quem ele não devia? A angústia que tomou conta do coração dele, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se desviou de mim. Deus se desvia de alguém? Deus nunca se desvia de nós. Ele não se desvia de mim, ele não se desvia de você. Ele não se desviou de Saul. Quem se desviou de Deus foi quem? Foi Saul. Não foi Deus que se desviou dele. Aí diz assim: Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Aí, olha só o que diz aqui no versículo 19: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Olha o versículo 20: de súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Olha para mim, a Bíblia diz que de súbito, na mesma hora que ele escutou aquilo, ele caiu no chão, sem nenhuma força. As forças de Saul se esgotaram no momento em que ele ouviu aquelas palavras. As forças dele naquele momento se acabaram, porque ele estava dando ouvidos a uma pessoa influenciada por um espírito maligno. E hoje, o que eu quero falar para você dentro dessa palavra é exatamente isso aqui. Quando você chega em Jesus, o Senhor está na sua vida, mas o diabo vai usar pessoas influenciadas por ele para esgotar as suas forças. Essa mulher fez com que Saul caísse esgotado no chão, sem forças. De súbito ele caiu. Ele perdeu todas as forças quando aquelas palavras foram declaradas sobre ele. Mas ele foi consultar e ouvir alguém que ele não devia ouvir. Então, quando a gente começa a ouvir pessoas que às vezes ela está falando com você, mas não é ela que está falando, ela está sob a influência de um espírito maligno declarando aquilo ali sobre a sua vida. E aí você escuta aquela palavra, se alimenta daquela palavra, aquela palavra que ela liberou começa a te esgotar. Quantas pessoas hoje estão esgotadas, sem forças? Por quê? Porque abraçaram o problema de todo mundo, quer cuidar do problema de todo mundo. E aí vai entrando um processo de esgotamento, e às vezes a pessoa não entende por que ela está tão fragilizada. Saul, ele já estava fragilizado pelo medo, pelo pavor, pelo desespero. Quando a gente alimenta o medo de alguma coisa, o pavor de alguma coisa, a gente fica frágil. Aí nesse momento que a gente está frágil, o diabo envia alguém usado por ele para dar uma palavra para esgotar as nossas forças, para roubar ali a nossa fé, para acabar ali com aquilo que a gente estava acreditando, construindo, crendo. Quem está entendendo isso aqui? Ele caiu naquele momento completamente esgotado, mas o processo de esgotamento começou quando ele começou a deixar de ouvir da boca de Deus, para começar a ouvir de gente influenciada pelo diabo. E o diabo sabe quando a pessoa está vivendo um momento de fragilidade. É nesse momento que ele traz alguém. Aí tem pessoas que ficam igual aquela chupeta de bateria de carro. Está roubando toda a sua energia, está te esgotando, está tirando todas as suas forças. E aí, em vez de se afastar dessa pessoa, a pessoa continua ali ouvindo do que ela está falando, alimentando aquelas coisas que ela está dizendo. Quem está me entendendo? No dia seguinte, quando Saul foi para a batalha, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 21, no versículo 29, ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Aí fala assim, ó: disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus:
não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos anos? Olha para mim. Saul, a Bíblia diz que ele odiou Davi até o último dia da vida dele. Saul permitiu que o coração dele se tornasse frágil para ouvir aquelas palavras. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de pavor, estava cheio de medo e estava cheio de ódio. Então todos esses sentimentos dentro do coração dele cegaram ele para ouvir o que Deus queria e deixou ele frágil para receber aquilo que uma pessoa completamente endemoniada estava dizendo. E isso esgotou as forças de Saul. Deus te trouxe aqui hoje para mudar processos. Porque se você entrou num processo de esgotamento, hoje Deus vai te colocar num processo de fortalecimento. E o esgotamento não começa de uma hora para outra. Quando a pessoa ela fica esgotada, as forças dela já vêm sendo esgotadas há um tempo. As forças dela já vêm sendo minadas há um tempo. É por isso que você tem que sair daqui hoje pensando o seguinte: quem eu tenho ouvido? Quais são as palavras que eu tenho guardado no meu coração? Quem são as pessoas que eu tenho deixado trazer coisas para a minha vida? Quem são as pessoas? Como é que é a vida dessa pessoa que está trazendo um conselho para mim? Porque às vezes a pessoa, ela quer trazer um conselho para você, não para te ajudar, mas para destruir o seu relacionamento, para destruir a sua vida. E a fragilidade, Saul, porque estava frágil, se apegou no que aquela mulher disse e caiu esgotado naquele dia. Deus, Ele quer hoje renovar as suas forças. Ele quer hoje tirar todo o esgotamento. Amém? Seja de qual parte esse processo de esgotamento tenha começado, Deus, Ele hoje vai mudar esse processo.